Agora, o presbítero Silas, que estará ministrando a palavra. E nesse momento também, aproveitando a presença do meu irmão Alexandre ali. Alexandre, por favor, venha fazer uma oração de iluminação pela palavra. Te pegar de gancho aqui. Sempre que eu te vejo, fico muito feliz. Boa noite, irmãos. Sempre muito bom estar aqui. Muito bom encontrar os amigos, encontrar os irmãos e celebrar a Deus juntos. Vamos orar? Reverência, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui para adorar, prestar culto ao Senhor, celebrando hoje o Natal, o nascimento daquele que nos salvou. E agora, Senhor Deus, que a Tua palavra será pregada, que os nossos corações e mentes estejam ligados somente no Senhor, que a Tua palavra encontre nos nossos corações um terreno fértil para que brote e dê frutos. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, pela vida de todos que estão aqui nesta noite. Ser com Silas, dá-lhe sabedoria, iluminação, ousadia e inspiração, que o Teu Santo Espírito fale através dele. Assim nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, igreja, graça e paz para a sua vida. Quero agradecer aqui o Alexandre Bravo pela presença, sua esposa Tatiane. É uma alegria tê-los em nosso meio. Acho que algumas pessoas não conhecem o Alexandre é filho aqui da nossa igreja, foi contrabaixista por muito tempo, né, Alexandre? No nosso grupo de louvor. E toda a época de Natal, quando eles estão aqui, os pais dele moram aqui, eles nos visitam. Então que Deus os abençoe e ficamos felizes com a presença de vocês em nosso meio. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 5, nós vamos ler somente a segunda parte desse versículo, somente isso. Bastante conhecido, bastante citado, mas é um pequeno trecho, uma pequena passagem da Bíblia que fala muito ao meu coração. Eu acho que a gente pode tirar algumas lições desse pequeno trecho. 35, a parte B, que na minha versão fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No meu dicionário aqui, a palavra chorar, eu peguei alguns significados, e ele traz algumas informações sobre essa palavrinha, chorar. Primeiro ele começa falando que chorar quer dizer derramar lágrimas. Chorar quer dizer soluçar. Chorar quer dizer afligir-se, sentir remorsos ou arrependimento. Lamentar a perda de, prantear. E aí depois ele traz algumas frases com o verbo chorar, que chorar é um verbo. E segundo August Strindberg diz: sim, eu sou um homem e choro. Um homem não tem olhos? Não tem também mãos, sentidos, inclinações, paixões? Por que é que um homem não devia chorar? Segundo Jules Renard, não é possível chorar e pensar ao mesmo tempo, pois cada pensamento absorve uma lágrima. Cada pensamento absorve uma lágrima.
São pensamentos, ou são frases que falam sobre o choro. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela também fala sobre o choro, ou o verbo chorar. Jesus chorou. Jesus chorou. O nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nasceu para salvar uma humanidade toda, ele chorou? Sim, porque Jesus era dotado de sentimentos. Assim como eu, como você, que nós somos de carne e osso, Jesus também foi. E ele não chorou somente uma vez. Eu tenho certeza absoluta que acho que a maior angústia de Jesus, o choro mais expressivo dele, não que os outros não tenham sido, mas foi no momento da sua crucificação. Certeza absoluta que Jesus ali chorou, e chorou muito, de angústia, de pavor, de dor. Então Jesus, o Rei dos Reis, aquele ao qual nós estamos comemorando o seu aniversário, talvez entre aspas, porque não há uma afirmação exata de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas enfim, esse é um tema para um outro dia. Mas nós hoje comemoramos o nascimento do nosso Salvador, Jesus. E Jesus chorou. Então, se Jesus chorou, será que nós não choramos? Ou choraremos? Ou não vamos chorar? Claro que sim. E o Salmo 35, ele traz... Claro que Davi vai fazendo uma descrição desse salmo todo, depois se você quiser ler na sua casa, mas sobre a grandeza de Deus, sobre o cuidado e também sobre a justiça de Deus, sobre a ira. Mas exatamente nesse trechinho de duas frases, de duas linhas, diz aqui: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E desse trecho da Bíblia, eu tentei tirar eu posso dizer três lições, pelo menos para mim foram três aprendizados, três lições. Porque o choro ele pode representar uma diversidade de eventos em nossas vidas. O choro ele pode representar uma diversidade de eventos, de acontecimentos, de momentos em nossas vidas. E aí aqui nós vamos trazer para a nossa reflexão aqueles momentos mais difíceis, porque bem sabemos que o choro também pode representar eventos alegres e eventos felizes nas nossas vidas. Mas não é esse o sentido da palavra, quando o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas aí sim ele fala da alegria, mas diz ao amanhecer, ao raiar do dia. Então, quando ele está falando aqui do choro noturno, ele está falando sobre a tristeza, sobre o lamento. E aí, o que pode ser transformado essa palavrinha choro, fazendo uma analogia com os acontecimentos das nossas vidas? Os choros, eles são tempestades que chegam nas nossas vidas sem um aviso prévio. Um aviso prévio. Zé, me perdoe, eu vou tomar você como um exemplo. Me desculpa, tá? Mas o Zé teve essa notícia terrível. O Zé, a Flores, o Zé Eugênio, na sexta-feira. Acho que muito mais que uma notícia, na quinta. Enfim, eles souberam do falecimento do pai. E claro que, imagina você sabendo de uma morte de um ente querido, se você não vai chorar. Claro que você vai chorar. Você vai se desmanchar em prantos, não tem como. Não tem como. Chegou esse choro de uma forma tempestiva. Eles não esperavam e o choro chegou. E é isso que nós todos estamos sujeitos. O choro pode chegar em nossas vidas sem aviso prévio. As nossas incertezas, os nossos medos, as nossas decepções, as nossas frustrações, os desgastes nos relacionamentos, as nossas crises existenciais, emocionais, as nossas perdas. São as adversidades da vida que nos assaltam todos os tempos, diariamente. As doenças, o medo, a ansiedade, a culpa e mais uma carga de acontecimentos que, obviamente, fogem
do nosso controle. Então, fazendo essa analogia do choro com as coisas que acontecem em nossas vidas, tudo isso que eu falei e um pouco mais pode representar o choro que está aqui escrito no Salmo 35. Então representa as nossas dificuldades, representa os momentos difíceis, e ninguém aqui está isento de passar um momento difícil. Talvez os momentos difíceis que a dona Leila passa ou passou não são os mesmos momentos difíceis que eu passei. Talvez alguns momentos muito mais difíceis que os meus. Mas isso não quer dizer também que eu não passei pelos meus momentos difíceis. E todos nós passamos e passaremos. Porque ninguém que está debaixo desse céu, ou debaixo desse sol, está isento a passar pelos seus momentos difíceis. E Jesus Cristo já havia nos alertado que teríamos tribulações, angústias, aflições. E nós estamos nessa vida e certamente é uma vida de choro, de lamento. Se alguém aqui falar para mim, não, minha vida é só felicidade, alegria, é só oba-oba, nunca passei por uma dificuldade, eu vou falar na cara dessa pessoa, me desculpa, meu irmão, mas você é um mentiroso, porque isso não existe. E a vida é assim, tem um porquê, tem um início, claro que tem. Deus não criou o homem, Deus não criou a mulher para viver dessa forma, não criou. A criatura original, ela não era para ser assim. Lá no início de tudo, com a vinda de Adão, de Eva, Deus não fez a sua criação perfeita, maravilhosa e boa, como o ser humano e a natureza, para que nós passássemos por dias difíceis. Não. O próprio homem, ele cavou a sua própria cova, infelizmente, porque o homem desobedeceu a Deus. O homem não soube ser fiel a Deus. Deus deu uma ordem para o homem e o homem não soube obedecer e cumprir com essa ordem que foi lhe dada. E lamentavelmente, por conta disso, entra uma palavrinha terrível no nosso meio. E essa palavra se chama pecado. E a partir daí, toda uma criação, toda uma humanidade, ela é destruída, ela é corrompida pelo pecado. E daí nascem as guerras, nascem as mortes, nascem as doenças, nascem as dificuldades, a violência, porque foi o próprio nascimento do mal, com a entrada do pecado ao mundo, que gerou tudo isso. Então, o choro, ele representa as nossas dificuldades, Uma outra segunda lição que eu tiro desse trecho da Bíblia são as noites. O choro pode durar uma noite. As noites. O que significaria as noites nessa analogia, nessa linha de pensamento que nós estamos tratando aqui? No meu entender, na minha visão, eu vejo que a noite é o tempo do sofrimento. A noite, ela representa o momento, porque nada é para sempre também, nada é para sempre. Claro que lembranças ruins ficam, a gente processa alguns remorsos, a gente processa alguns arrependimentos, alguns sentimentos de culpas, mas a gente precisa trabalhar para que isso não se torne a prioridade na nossa vida, porque senão a gente não vive. E é a partir daí que pode sim acontecer, se a gente alimenta demais esses eventos maus e ruins, pode vir a depressão, pode vir a ansiedade, tantas fobias que a gente tem visto aí no nosso mundo. Se eu estiver errado, me corrija, viu, Isa? Que a Isa é nossa psicóloga. Se o tio estiver errado aqui, você pode falar, não é bem assim não. Mas a gente precisa ter essa consciência, esse entendimento de que há uma duração sobre as nossas dificuldades. E as noites representam esse tempo de duração. É claro que para quem sofre, a noite ela se torna interminável. Noites são vales escuros e sombrios. Noites nos traz a sensação
da solidão, do vazio, da escuridão, da falta de uma luz no fim do túnel, do esgotamento de nossa esperança num amanhã diferente e melhor. As noites revelam o nosso lado mais frágil e vulnerável. E se a gente for trazer para o lado físico, o lado metafísico, o lado que a gente tem a sensação, não é verdade que uma noite, ela nos traz um sentimento de muitas vezes, né, principalmente para aqueles que não conseguem dormir, um sentimento de tristeza, de solidão, de fragilidade. Quantos e quantos casos a gente vê pessoas que não conseguem dormir, que sofrem com insônia, e elas sofrem durante uma noite, primeiro por não conseguir dormir direito, e por se sentir mesmo frágil, só, abandonada, dentro de uma noite, né? E nos eventos difíceis das nossas vidas, a noite ela representa essa duração. O choro são os acontecimentos, a noite é esse período que ele vai ter um início, um meio e um fim. Mas as noites muitas vezes são noites turbulentas, noites que a gente passa com dificuldades, noites que parece que jamais vão terminar, noites que parece que são eternas, porque para quem está sentindo, para quem está dentro ali do olho do furacão, esse tem realmente o verdadeiro sentimento de que, como uma dificuldade, como uma perda, como uma doença, como uma separação, como um desemprego, uma dificuldade financeira dói. Como a gente vê um filho enfermo dói. Como essas coisas nos machucam e nos traz uma sensação de impotência, de solidão, de fragilidade, de fraqueza. E se você está passando neste momento pela sua noite, eu não sei, Deus sabe. Deus sabe da vida de cada um aqui. Só uma pessoa que eu tenho certeza que é o Zé, que ele está passando pela sua noite. Mas se você está passando por este momento, se você está no início da sua noite, no meio da sua noite, ou no final da sua noite, eu não sei, Deus sabe. É momento de você se agarrar a Deus, mais do que nunca. Se agarrar a Deus, pedir misericórdia, pedir graça, pedir a companhia do doce Espírito Santo, para que Ele te ajude a enfrentar esses vales, essas dificuldades, para que o nosso Espírito Santo possa ser um companheiro contigo, porque foi justamente para isso que Ele ficou aqui nessa terra, para nos acompanhar, para nos consolar, para nos confortar, para estar ao nosso lado, nos dando graça e paciência, para que a gente possa vencer as nossas noites. Então as noites, elas podem ser intermináveis, mas em um certo momento ela vai terminar. E no Salmo 23, 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, mesmo que você esteja atravessando seus vales, ou as suas noites, ou as suas tempestades, não temas, porque Deus está contigo e Deus está ao seu lado. E uma última e terceira lição que a gente tira desse pequeno texto é uma notícia maravilhosa, é uma notícia de esperança, é uma boa nova que o salmista nos traz, porque ele diz aqui, e como eu havia falado, que as noites são passageiras, que as tempestades não duram para sempre. Depois que elas passam, surge o brilho do sol. Quando as noites terminam, vem a claridade do amanhecer, e junto à alegria da vida, a bondade e as misericórdias de Deus são infinitas, elas se renovam a cada manhã. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque noites não são intermináveis. Noites não são para sempre. As noites, as nossas noites, elas passam. E a alegria, ela vem pela manhã. E é assim que tem que ser. É claro que eu vou passar pelo meu momento difícil, eu vou processar tudo aquilo. Mas quando nós temos Deus ao nosso lado, quando nós servimos ao nosso Mestre Jesus Cristo,
quando nós entendemos que nós temos um amigo inseparável, um amigo fiel, que é o nosso Espírito Santo, nós vamos enfrentar dificuldades? Vamos, mas nós vamos conseguir vencer, nós vamos ter forças, Deus vai nos ajudar, e tenha certeza de que a sua manhã vai chegar, a minha manhã vai chegar, o sol vai brilhar para as nossas vidas, e a alegria ela vai voltar a reinar em nossos corações, porque nada pode ser eterno, nada pode ser para sempre. Eu vou te falar que depois jamais, nunca, uma outra noite acontecerá na sua vida, não. Queridos, enquanto nós estivermos nessa vida, seremos passíveis a entrar e sair de várias e várias noites, até o último suspiro das nossas vidas, nós vamos se ir enfrentar, mas com essa certeza de que de tudo tem um início, tem um fim, e mais do que isso, nós temos alguém nos acompanhando, nós temos alguém nos dando forças, nós temos alguém ao nosso lado, nos sustentando, que é o Espírito Santo, que é o poder do nosso Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ela fala que todas as coisas cooperam, ela não está falando aqui todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, todas as coisas. Ela não está dizendo aqui se é boa ou é ruim, mas ela está falando de todas as coisas. Mas desde que seja uma coisa ruim ou boa, eu não sei, mas aquilo que está acontecendo na minha vida está cooperando, porque eu amo a Deus. Muitas vezes a gente não vai conseguir entender agora, mas em um certo momento nós vamos entender o porquê aconteceu aquilo lá atrás. Mas aquilo cooperou para o meu bem. Eu sei que é difícil, eu sei que na nossa mente humana limitada, a gente conseguir entender algumas coisas é muito difícil, mas Deus sabe. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do meu dia, do dia do meu nascimento, e Ele já sabe do dia da minha morte, e assim como de todos nós, Deus sabe, e porque tudo que aconteceu nas nossas vidas, aconteceu. Por quê? Deus sabe. Se nós vamos um dia descobrir, eu não posso afirmar isso para você, mas houve um propósito sim, e Deus sabe. Mas o importante é que enquanto nós estivermos nessa caminhada, a gente tenha firmeza, que a gente esteja aos pés daquela cruz, clamando pela cobertura do sangue de Jesus, clamando pela proteção de Deus, pedindo misericórdia, clamando perdão, pedindo paz, clamando para que o amor do Pai invada os nossos corações, em todo o tempo, em todos os momentos, Então eu faço 4 perguntas aqui para você, ou 3 perguntas. Qual tem sido o teu choro? Qual que é a sua dor? Qual que é o seu choro? Quanto tempo tem durado a sua noite? Quanto tempo tem demorado essa noite, que muitas vezes não passa? E neste momento eu faço essas perguntas para que você faça uma autorreflexão. Amém. Se você estiver passando um tempo da sua vida que, graças a Deus, está tudo em paz, não há problemas, assim, você tem vivido bem com a sua família, com os seus relacionamentos, está bem no trabalho, não tem tido problema financeiro, você está se sentindo em paz, você não está se sentindo angustiado. Amém, glória a Deus, meu irmão, eu fico feliz por isso. Mas se não for esse o seu caso, ou o meu caso, se a gente não estiver bem, se a gente estiver passando por um tempo difícil, e a consciência que eu quero pôr aqui na cabeça de vocês é que a gente precisa entender que esses tempos acontecerão, mas se a gente estiver passando por este momento, e nesse momento a gente possa pedir misericórdia a Deus, que a gente possa primeiro fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, e que a gente possa pedir misericórdia a Deus, e pedir ajuda do alto, pedir graça, para que Deus nos sustente,
para que Deus nos dê forças e esperanças de que tudo isso vai passar. Então, pense sobre você, sobre a sua família, como é que está a sua casa, como é que está o seu ambiente de trabalho, como é que está o seu ambiente escolar. Eu não sei, Deus sabe de todas as coisas. E se há algo que precisa ser melhorado, ou se você precisa melhorar em algo para que essa realidade mude, muitas coisas dependem de nós também. Não adianta esperar somente Deus, nós precisamos mudar, nós precisamos agir. Foi o que eu disse na nossa reunião de pais e adolescentes aqui semana passada, que nós sempre queremos que as nossas vidas melhorem. A gente sempre quer, claro, que a gente tenha vidas melhores, em todas as áreas, em todos os aspectos das nossas vidas. A gente quer sempre, a cada passo, que seja um passo melhor. Mas muitas coisas não dependem do ar, não depende do vento, não depende muito menos de Deus, depende de mim e depende de você. Se você não mudar, se você não tomar uma atitude de mudança, a partir de hoje eu não sou mais o mesmo Silas. Se eu não tiver essa consciência, não adianta, que nada vai mudar. Você vai sempre estar querendo, mas não vai conseguir, porque muitas coisas nas nossas vidas dependem tão somente de nós. Um passo de atitude, de ação, de mudança. E talvez muitas situações críticas as quais nós passamos é por culpas nossas mesmas, porque a gente se enfia nesse buraco e depois a gente não quer sair dele. Então, eu estava falando sobre o próximo ano, né? Porque tem sempre essa, não, 2023 eu vou fazer um regime, quero me emagrecer. Ok, legal. Mas se você põe isso na sua como meta para a sua vida, mas se você não parar de comer, se você não praticar um exercício físico, se você não maneirar mais na sua alimentação, nada vai acontecer. É um exemplo bem simplista, mas a gente sempre vê que as pessoas sempre fazem planos para os próximos anos, né? Mas as mudanças precisam começar a partir de nós, de mim e de você. E eu sei que fugi um pouquinho do assunto, mas muitos eventos nas nossas vidas ruins são por culpa nossas também. Não foi Deus que nos colocou lá, não foi a minha esposa, não foi o meu pai, foi eu mesmo. Através das minhas decisões erradas, eu acabei entrando nessa noite difícil. Enfim, mas que Deus possa ter misericórdia e compaixão da sua vida. Que o Senhor Jesus possa ser o mestre das nossas vidas. Que o aniversariante, ele possa, claro que a gente olha essa data como uma data especial, e nós relembramos o nascimento de Cristo, mas que Jesus ele possa nascer e renascer em nossos corações todos os dias, que ele possa se fazer presente nas nossas vidas em todos os momentos. E você pode ter certeza de alguma coisa, mesmo ainda você atravessando por uma noite difícil, uma noite quase impossível de se passar, se Jesus estiver contigo no seu barco, ele não vai afundar, ele não vai virar, você vai conseguir atravessar o seu rio, o seu mar, e Cristo vai te atravessar em segurança. Você vai conseguir atravessar a sua noite. Você provavelmente vai chorar muito, vai se lamentar muito, mas Cristo vai conseguir te atravessar em segurança. E quando você olhar para trás, você mesmo não vai entender como é que eu conseguir atravessar essa noite na minha vida. Amém, meus queridos? Amém? Mas faça essa reflexão e ore a Deus, converse com o Pai. Uma coisa que eu faço muito quando estou falando é esse chamado. É muito gostoso a gente vir à igreja, a gente cantar, a gente ouvir uma palavra, a gente orar, mas a gente não pode se limitar a isso somente. Nós precisamos cultivar esse senso de cristandade, de ser cristão, em todo o tempo nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, enfim, aonde quer que seja. Às vezes você está no volante do seu carro, fazendo uma viagem, você louvar, você orar. Isso é importante para que a gente se fortaleça.
Isso traz musculatura espiritual. Porque a nossa vida espiritual, assim como a nossa vida física, ela precisa ser exercitada também, senão ela definha, ela morre. Então a gente precisa praticar. Eu lembro do nosso pastor Tiago aqui, que ele falava muito de exercícios espirituais. E realmente a gente precisa praticar os nossos exercícios. E exercício espiritual é ler, é cantar, é orar, é fazer um devocional a sós, em família, enfim, da forma que você achar melhor.